Eu quero falar para você nessa noite, movendo as águas. E eu fiquei numa luta essa semana com Deus, eu preparei essa palavra, o pastor Lobo falou, Marcos, ministra domingo à noite, eu fui para as escrituras, fui orar, e Deus me deu essa palavra, e esse dia Ele já tinha me dado esse tema, caminhando no parque, numa segunda-feira, na minha folga, Deus falou o movimento das águas, eu anotei e ficou, e eu comecei a orar e pedindo para Deus, e Deus me deu essa semana a confirmação dessa palavra, mas ontem eu ainda estava em crise, se era essa palavra ou não. E eu queria falar também sobre o Espírito Santo quando Ele cura, mas Deus me confirmou que era essa palavra. E a gente tem que ser muito sensível à voz de Deus. Para a gente que é pastor, né? É difícil às vezes, a gente às vezes se empolga com uma palavra, porque a gente pensa que aquela palavra é a palavra. Mas Deus é que faz. Não há nada em mim, não há nada em você, tudo é Ele. E é para a glória dEle. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o movendo as águas, o movimento das águas. E eu quero começar com o texto de João. E esse texto vai servir realmente para nós começarmos a estudar e meditar na palavra, mas eu quero abrir outros textos para você ver qual a importância das águas e entender que Deus é o Senhor das águas, e Ele tem todo o controle sobre todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 5, 1 e 2. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. Jesus gostava de uma festa, né? Ali não especifica qual é a festa. Alguns vão dizer que era Páscoa, mas não tem uma confirmação. Então, mas Jesus foi para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Há uma porta, a porta das ovelhas, onde as ovelhas chegavam, quando eles iam sacrificar, eles traziam as ovelhas que iam ali para purificação, e depois para fazer realmente o holocausto de adoração a Deus. Interessante, então é uma festa de judeus, Betesda quer dizer casa de misericórdia. O que me chama a atenção no começo desse texto? Que Jesus está num ambiente de festa, mas Jesus ele não vai para a festa, ele passa pela festa, ele vê as pessoas celebrando, ele vê pessoas alegres, mas ele sabe que lá dentro, lá no tanque, lá perto da porta das ovelhas, tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estavam desesperadas, tem pessoas angustiadas. Interessante esse paradoxo, que nós vemos pessoas celebrando e ao mesmo tempo, em muitos lugares, nós vemos também pessoas tristes. E Jesus ele vem e olha aquela situação e ele entra então, e ele vai até o tanque de Betesda ali, e ali vai acontecer algo maravilhoso. E continuando o texto, ali costumava ficar grande número de pessoas, não eram poucas pessoas, era um grande número de pessoas que costumavam ficar naquele lugar, doentes. Olha quem estava lá, no tanque, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Alguns vão dizer, e eu fui pesquisar alguns autores, uns dizem que era uma crença popular, alguns acreditam realmente que tinha o mover de um anjo que descia e movia as águas de tempo em tempo, e aquela pessoa que entrava ali era curada. Outros dizem que não tem base, que não encontram isso nos manuscritos mais antigos. Mas o que eu percebo nisso tudo? Uma descrição exata do homem sem Deus. O que eu vou perceber quando eu entro nesse texto, eu vejo ali que tinha um grande número de pessoas doentes, de várias doenças que estão sendo relacionadas ali na Bíblia, mas poderíamos incluir outras doenças. Pessoas, é uma descrição exata do homem sem Deus. E pode ser uma descrição também de alguns homens com Deus. Porque o fato de eu ouvir falar de Deus, não quer dizer que eu conheço Deus. E ele está ali, está esse homem paralítico, então mostra toda a impotência do ser humano. Esse texto me leva a perceber a minha impotência, diante de fatos e de coisas que acontecem na nossa vida, não é assim? Acontecem coisas que revelam a nossa impotência diante de dificuldades, diante de problemas que nós nos deparamos na nossa jornada, em que nós não temos uma explicação, nós não sabemos o que fazer, essa é a verdade. Acontecem coisas na minha vida e na tua vida também, já aconteceu, se não aconteceu, vai acontecer, que você vai dizer, eu não compreendo, eu não entendo o que está acontecendo. A incapacidade humana de alcançar a salvação, de alcançar a cura, está bem retratado ali, a incapacidade do ser humano, de viver sem Deus. O homem pode até tentar, e muitos tentam, mas o fim é dor e sofrimento. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, eu quero te dizer uma coisa, igreja, que nós sofremos muito.
Porque quando nós estamos com Deus, o pastor pregou hoje de manhã, aqueles que estão sobrecarregados, não é que nós não vamos ter dificuldades, mas nós temos alguém, que é o Senhor Jesus, que leva o nosso fardo. Ele pede, ele diz: vem a mim, você que está cansado, vem a mim. E ele vai até esse homem, e ele diz: entrega o teu fardo, entrega a tua cama, entrega a tua dor, entrega a tua enfermidade, entrega a tua paralisia. É isso que Jesus vai nos ensinando, nesse texto tão rico, tão precioso. E o texto continua: esperavam o quê? O movimento das águas, esperando o mover das águas. O que você tem esperado mover na sua vida, meu irmão? O que você tem esperado mover na tua vida que ainda não se moveu? O que você tem esperado? Qual é o movimento que você aguarda da parte de Deus, que ainda não aconteceu na tua vida? Talvez um movimento na tua família, talvez um movimento profissional, talvez um movimento que você espera seja uma cura, talvez um movimento que você espera seja ter a presença de Deus, mas eu quero te dizer que você pode e deve ir em encontro de Deus, porque daqui a pouco Jesus vai entrar realmente nessa história, e ele vai chegar diante daquele paralítico, e ali as coisas começam a mudar, porque você vai ver que ele tem poder sobre as águas. O homem esperava o anjo, e o anjo é o mensageiro de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, que anjos são mensageiros de Deus? Diante daquele homem estava quem? O mensageiro das boas novas, o mensageiro da eternidade, o mensageiro do reino de Deus. Aquele homem está esperando um anjo, e diante dele está o próprio mensageiro de Deus, aquele que trouxe as boas novas, aquele que traz salvação para o ser humano. E às vezes Jesus está do nosso lado, e às vezes Jesus está falando conosco, e nós estamos esperando um movimento de águas, um movimento de alguém. Eu estou confiando na palavra de alguém, de algum homem que me prometeu algo. Pare, olhe para ele, olhe para Jesus, veja o que precisa se mover na tua vida. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Jesus entra em Jerusalém e dirige ao lugar de miséria, sofrimento. Jesus vai na ferida. Jesus foi para onde estavam os doentes, aonde estavam aqueles moribundos, aonde estavam as pessoas cheias de feridas, cheias de dores na alma, cheias de inquietação. Jesus não para na festa, porque Jesus não tem tempo a perder naquele momento. E olha que Jesus gostava de festa, mas agora ele tem uma missão. E Deus tem uma missão para você. O tanque limita, porque apenas o primeiro era curado. O tanque de Betesda vai limitar, porque era necessário que o anjo tocasse nas águas, e o primeiro que entrasse era curado. Eu quero te dizer que chega diante daquele homem, no reino de Deus, todos são recebidos e todos são curados. Não tem limitação para o reino de Deus. Não tem limitação no reino do nosso Deus. Pare de olhar apenas para um tanque e esperar o movimento das águas. Pare com isso. Olhe para quem é maior que as águas. Olhe para aquele que é maior que o tanque. Olhe para aquele que é Senhor do tanque, Senhor das águas e Senhor da tua vida. Porque no reino de Deus não há limitação. Para nós há limitação, mas para Deus não há limitação. É isso que eu aprendo nesse texto. Era só o primeiro que tocasse nas águas eram curados. Eu não sirvo a um Deus que é limitado. Eu sirvo um Deus que é poderoso. Eu sirvo um Deus que é grandioso, como nós cantamos aqui, que Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é forte, Ele é magnífico, Ele é supremo, Ele é fiel, Ele é justo. O reino de Deus é para todos que recebem. Ele não é limitado. O reino de Deus não é limitado. Pare de limitar Deus, e pare de limitar o Senhor Jesus, e pare de limitar o reino de Deus na tua vida. Pare de limitar. Ah, mas é só um que pode ser curado. Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, no momento que Ele deseja, porque Ele é Deus, e nós não vamos limitar o poder de Deus. Mas o texto continua, e agora eu vou para Marcos. Eu continuo em João, daqui a pouco eu volto para João, mas eu quero passar em Marcos. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu não vim chamar quem tem saúde, eu vim chamar doentes, eu vim chamar pecadores, aqueles que estão cheirando mal por causa do pecado. Observa-se a razão da presença de Jesus na terra.
Esse texto vai me ensinar a razão da presença de Jesus. Jesus veio para aquelas pessoas que estavam desprezadas. Jesus veio para todas as pessoas que estavam se sentindo excluídas. Às vezes eu e você estamos na igreja e nos sentimos excluídos dentro da igreja. Às vezes nos sentimos excluídos dentro da nossa própria casa. Dizemos, como é que eu posso fazer parte dessa família? Como é que eu posso ter convívio com essas pessoas? Eu não me sinto parte desse ambiente. Como é que nós não vamos nos sentir parte de um ambiente de glória, da manifestação de Deus e do poder dEle e da glória dEle? Jesus Cristo é um médico para o ser humano, Ele é um médico para a tua vida. A cura de Jesus é uma cura muito mais do que física. Não é só emocional, mas também é emocional, também é espiritual, também é física. Jesus, Ele vem trazer o reino de justiça, o reino da glória, da manifestação de Deus. Aquele homem queria ser curado, aquele homem esperava o mover das águas, e ele não tinha entendido que ele estava diante do soberano que criou as águas. Jesus tem poder para fazer infinitamente mais do que eu creio, do que eu penso, do que eu espero, e é isso que Ele vai nos ensinar daqui a pouquinho, diante dessas verdades. João capítulo 5, um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos, não diz o texto, não diz que aquele homem estava há 38 anos ali no tanque esperando, ele diz que aquele homem estava há 38 anos paralítico. A Bíblia fornece o tempo do sofrimento. Sabe por que Jesus e a Bíblia fornece o tempo? Ele está dando uma direção. Aconteceu alguma coisa, algum trauma, algum problema aconteceu na vida daquele homem há 38 anos atrás, que marcou a vida dele, que paralisou a vida dele. Talvez você esteja aqui, você que nos assiste pela internet, também está aí há 6 meses, 1 ano, 10 anos, 50 anos, eu não sei, com algo que aconteceu, uma ferida, uma cicatriz que entrou no teu coração, que te paralisou, e você ficou parado. E você continua parado, paralisado, paralisou tudo na tua vida, e você não acredita mais em você não acredita mais em Deus, você não acredita mais no chamado, você não acredita mais na vocação, você não acredita mais que você é capaz por causa dele, porque as pessoas disseram algo a teu respeito que te feriu. Esse homem sofreu algum trauma 38 anos passado, e paralisou a vida dele, e ele ficou estagnado. O paralítico é um tipo da nação de Israel, que por causa do pecado permaneceu incapacitado no deserto. Um homem que ficou incapacitado durante 38 anos. O que tem te incapacitado, igreja? O que tem te incapacitado? Deixa as incapacitações de lado, se levante como um homem, uma mulher de Deus. O Deus que passa pelo tanque está neste lugar, e Ele quer te curar, e Ele quer te restaurar, e Ele quer te transformar para a manifestação do poder dEle, para que você cumpra o propósito pelo qual Ele te chamou. Quando o viu deitado e soube que ali vivia naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus tinha muito senso de humor, né? Perguntar para alguém que está deitado se quer ser curado. Imagina se ele olha para: não, estou aqui só tirando um tempo, só 38 verão que eu venho aqui, 38 inverno. É que eu não tenho muita coisa para fazer em casa não, Jesus, então eu venho para cá. Agora eu pergunto, se ele não tinha amigos para jogar ele dentro do tanque, quem que levava ele para ali? Porque nós vamos ver mais para frente, depois no texto, nós não vamos chegar lá hoje nesse texto, mas eu quero te falar que os fariseus vão ficar bravos, os religiosos vão ficar bravos, porque ele foi curado. Só que os religiosos nunca tiveram compaixão daquele homem para ficar do lado dele e dizer assim: olha, vamos ficar aqui, quando o anjo mover, nós vamos te ajudar para você entrar aqui, para você ser curado. Os religiosos não fizeram isso. Os pastores, os doutores, os que tinham conhecimento da lei não fizeram isso por esse homem. Por isso que a religião nos afasta muitas vezes de Deus. Somos religiosos demais, nos preocupamos demais. O que vai acontecer se eu levantar a mão? Meus irmãos, não estou nem preocupado. Eu quero adorar o meu Deus. Eu quero estar na presença dEle. Lógico que nós não vamos escandalizar a igreja. Nós não vamos fazer que nem Davi, saindo correndo nu, celebrando a Deus, as vitórias que Deus dava a ele. Mas celebre a Deus. Tenha alegria de estar na presença do Senhor. O homem não pode curar-se a si mesmo. A cura só é alcançada em Cristo. Jesus, então, ele vai ao encontro do homem. Veja que esse homem está deitado. Gente, presta atenção, existia muita gente, aquelas 5 portas estavam cheias de pessoas doentes, nós lemos lá quando começou o texto, pessoas feridas, machucadas, incapacitadas, paralíticos, cegos, mudos, loucos, lunáticos, tinha um monte de gente ali, tinha muitas pessoas ali naquele tanque ali,
nas 5 portas, mas Jesus, ele vai em direção daquele homem que está deitado. Sabe por que os outros não perceberam a presença de Deus? Porque todo mundo que estava lá, nos tanques, eles estavam esperando, sabe o quê? O mover das águas. Eles não estavam prestando atenção no que estava acontecendo, mas aquele homem chama a atenção de Jesus, e Jesus chega para ele: você quer ser curado? Quantos aqui querem ser curados? Se eu perguntar isso nessa noite, provavelmente todos nós vamos levantar as mãos, que nós temos áreas que precisam ser tocadas e curadas na nossa vida. Aquele povo que estava ali doente, eles estavam focados apenas no mover das águas, eles não conseguiram ver que chegou o dono das águas, que chegou aquele que é o criador das águas naquele ambiente, porque eles estavam com o olhar deles fixo somente nas águas. Pare de olhar para o teu problema, pare de ficar com o teu olhar fixo somente naquilo que você não consegue fazer, comece a olhar para cima. Por isso que o salmista diz: eu elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem dele, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Por isso que o salmista eleva os olhos dele, porque ele não quer ficar olhando no horizonte dele, ele não quer olhar para baixo, porque ele vai ver somente os seus pecados, as suas dores. Ele não quer olhar para o lado, ele quer olhar para cima, porque o socorro vem do alto, o socorro vem de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E isso vai acontecer na vida desse homem. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele podia ser o Rubinho, né? Está sempre atrasado. Não, o Rubinho não chegava atrasado. Revela a Jesus, esse homem vai revelar a Jesus as suas limitações. Olha, Jesus, não tenho ninguém. Sabe os caras que estão fazendo festa ali? Ninguém vem me ajudar porque eles estão celebrando lá do outro lado do templo, lá na cidade de Jerusalém, eles estão festejando, mas eu estou aqui sofrendo, mas ninguém vem me ajudar. Ele começa a falar para Jesus das suas limitações, ele revela a dependência e a frustração de esperar a ajuda do homem. Quer ver a gente se frustrar? Esperar no homem vai trazer frustração na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos confiar nas pessoas, e confiamos nas pessoas, mas as pessoas são falhas, como eu sou falho. Se vocês olharem bem para mim, vocês vão ver algumas falhas. Não tenho falha de cabelo, acho. Os caras disseram que eu não sei fazer churrasco, eu tenho que também, né, me defender. Quando a gente depende, a gente se frustra quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança nas pessoas, nos homens. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando aquele homem, dizendo: não dependa dos homens. Pare de dizer da tua frustração que ninguém te ajuda. Ninguém percebe a presença de Jesus, como eu falei, porque esperavam o anjo mover as águas. Às vezes nós não vemos a presença de Jesus, porque nós estamos esperando o mover das águas. Estamos esperando: mas quando Deus me abençoar, mas quando isso acontecer, pastor, já escutou isso, pastor, já escutei muitas vezes, eu vou servir a Deus, eu vou fazer tal coisa, eu vou me dedicar à obra de Deus. Meu irmão, comece a se dedicar agora, você não precisa esperar acontecer mais nada na tua vida. Porque eu quero dizer uma coisa para você, igreja: se Deus não fizesse mais nada na minha vida a partir de hoje, 27 de junho de 2021, até o meu último dia de vida, eu tenho que ser eternamente grato a Ele, mesmo que Ele não fizesse, e o que é impossível Deus não fazer mais nada de bom na minha vida, no restante de toda a minha vida, mas se Ele decidisse não fazer, eu tinha que ser grato a Ele todos os dias, porque Ele já fez na minha vida. Pare de esperar algo acontecer para você servir a Deus, se coloque à disposição, comece a servir a Deus, mande um WhatsApp para alguém que você não viu hoje aqui, se preocupe com alguém, telefone para alguém, diga que essa pessoa é importante para você. Esperamos algo sobrenatural acontecer, mas nós não vemos as coisas naturais que Deus está fazendo. Mas quando eu tiver a minha aposentadoria, quando eu tiver 2 milhões no banco, quando eu tiver garantida da minha renda, por resto da minha vida eu vou servir a Deus. Pare com isso. Não entendeu nada ainda. Esse homem, ele está sofrendo ali há 38 anos, sofrendo nessa paralisia. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca, a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado, a Bíblia frisa que aconteceu num sábado. Ele não tinha força nas pernas para caminhar. Não é que aquele homem não queria caminhar, não é que aquele homem não desejava andar. Imagina você numa cama, numa maca, há 38 anos, olhando as pessoas passando, de: tudo bem? E aí, como é que você está? Tudo bem? E aí, seu miserável? Você está deitado aí.
Imagina aquele homem, botava a mão, passava a mão nas pernas dele, não tinha força nas pernas para ele se levantar. É isso que acontece com muitos de você. Bate aí na tua perna aí, bate aí, Igor, você que tem a perna ex-atleta. Bate aí, meu irmão, pode bater forte. As tuas pernas estão fortes, então se levante e ande. Pare de ficar deitado, esperando algo acontecer. Deus já te deu, Deus já está te pedindo, vamos fazer algo. Levante. Aquele homem queria andar e não podia andar. Tem gente que pode andar e decide não andar, decide ficar parado no mesmo lugar. Jesus libera uma palavra na vida daquele homem, daquele paralítico, que era suficiente. Jesus, ele só diz: levante-se, pega a sua maca e ande. Jesus está dizendo para a IBBR nessa noite: levante-se, pega a tua maca e ande. Levante-se, pega a tua cama, pega a tua dor, pega o teu sofrimento e ande. Pare de lamber as feridas. As pessoas às vezes ficam lambendo feridas. Ah, pastor, mas é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu pai. Pare de lamber feridas. Seja a transformação para a tua casa, seja a transformação que o mundo precisa. Comece em você. Pare de transferir isso para os outros, ficar esperando. Ah, mas se Deus fizer na vida do pastor Lobo, então ele vai fazer na minha vida. O pastor Lobo tem a vida dele com Deus, eu tenho a minha vida, eu preciso buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. Lógico que eu me apoio nele, ele me ajuda muito. Porque é bom andar com homens de Deus, e nós devemos andar do lado de homens de Deus. Pare de andar do lado de pessoas que só murmuram, só reclamam, que não veem nada de bom. Como é que está o teu dia? Ó céus, ó dia, ó azar. Já andou assim com pessoas? Já conversou com uma pessoa assim? Pare de andar com essas pessoas. Pega a tua cama, levante e ande. É isso que Jesus nos diz. Ele é bem claro. A cura, Jesus traz cura e alívio de Deus na vida daquele homem. Sabe o que Jesus está fazendo ali? Ele traz alívio na vida daquele homem. Jesus traz a cura para aquele homem. Jesus quer trazer a cura para a tua vida, Ele quer aliviar a tua vida. A maca, sabe o que representa aquela maca? Normalmente, se você pegar um paralítico, começar a levantar, entrar alguém de cadeira de roda aqui, né, pastor? Nós vamos jogar a muleta e a cadeira no canto. Mas Jesus manda ele pegar a cama e carregar a cama. Por quê? Porque aquilo ali era um testemunho vivo do que tinha acontecido na vida daquele homem, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus liberou dos céus na vida daquele homem. Por isso Jesus fala: pega a tua maca e anda, para você lembrar o que Deus fez na tua vida nessa noite. Deus está dizendo: pega a tua maca e anda, porque Ele quer fazer um marco na tua história, Ele quer transformar a tua história, e isso vai ser apenas um testemunho da grandeza dele na tua vida. É isso que significa carregar essa maca. É um grande testemunho da salvação, da cura e da libertação de Deus. Revela que foi a misericórdia de Deus que o curou. Por isso ele andava com aquela maca. Imagina, Igor, o cara correndo em Jerusalém, indo lá nos Master na segunda-feira jogar com a gente, né, Igor? Tentar, com a maca. Aí você falou: ô benção, por que você está com essa maca? Deixa essa maca aí, né, Felipe? Não, eu tenho que trazer essa maca porque eu tenho que me lembrar do que Jesus me fez. Eu não podia estar aqui jogando com vocês, agora eu posso estar aqui, porque Jesus me curou. Parece brincadeira, né? Mas é sério. A maca era o testemunho para ele se lembrar daquilo que Deus fez na vida dele. Qual é o testemunho que você tem daquilo que Deus já fez na tua vida? Quando você olha para a tua história, quando você olha para a tua jornada, quando você olha para a tua caminhada, qual é o testemunho que você tem daquilo que Deus fez na tua vida? Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. E eu não sei tudo que Ele fará ainda na minha vida, mas eu sei que Ele vai fazer. Ele já está fazendo. E todo dia Ele faz alguma coisa, algo novo na minha vida. Todo dia Ele faz algo novo na minha vida. O que você tem lembrado? Qual é o teu testemunho? Esse homem tinha um testemunho que impactava Jerusalém, que impactou vidas. Quem te curou? Eu não sei, Ele só mandou eu pegar a maca e levantar, e eu peguei, eu fiz isso, e agora eu estou curado. Opa, já passei esse. O encontro com Cristo. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. O paralítico espera a água ser agitada. Ele ainda não sabe diante de quem ele estava. Você sabe diante de quem você está? Você sabe diante de quem você está quando você está aqui na igreja adorando? Você acha que Jesus está só aqui na igreja? Você acha que Jesus só estava lá naquele tanque?
Você acha que Jesus não está lá na tua casa? Pode não estar realmente. Jesus, ele não está no lugar onde ele não é convidado para estar. Mas Jesus estava ali naquele momento. O paralítico não sabia quem era Jesus. E sabe o que dói no meu coração? É que tem muitos cristãos hoje que não sabem quem é Jesus. Isso dói no meu coração. Nós conversamos com pessoas às vezes que não sabem quem é Jesus. Eu digo, Senhor, onde eu tenho errado? Em comunicar o teu evangelho, que essa pessoa ainda não sabe quem é Jesus. E algumas vezes Deus diz assim para mim, você está errado mesmo. E outras vezes diz, não é você, é Ele mesmo que é cabeção. Não se preocupe com isso. Mas tem vezes que Deus diz, é você mesmo, Marcos. É você que talvez não esteja dando um bom testemunho, por isso essa pessoa ainda não conheceu Jesus. Aquele paralítico está diante de um homem, que é Jesus, o Senhor dos Senhores, e ele não sabe quem está falando com ele. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus e não sabemos discernir que é a voz de Deus falando conosco. Porque nós estamos tão atarefados, tanto ruído na nossa cabeça, tanto barulho na nossa cabeça, que nós não conseguimos discernir a voz de Deus falando conosco. E perdemos a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Esse homem não espera, ele tem um encontro com Cristo. Jesus, ele tem poder sobre as águas. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Agora está dos dois lados. Jesus tem poder de mover as águas e Jesus tem poder para aquietar as águas. Jesus, ele tem poder para mover as águas. O homem esperava o mover das águas. Talvez você está esperando o mover das águas. Talvez você que esteja aqui não está esperando mover. Talvez você que esteja na internet está dizendo, pastor, as águas estão muito violentas. Eu quero que se aquete as águas da minha vida. Um quer um mover, o outro quer que se aquete as águas. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, ele pode mover as águas, e Jesus, ele pode aquietar as águas. Ele é Deus, ele é Jesus, ele tem poder para fazer o que ele quiser com as águas. E ele tem poder para fazer o que ele quiser com a minha vida e com a tua vida também. Entenda isso. Poder sobre as águas. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Ele anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. João 6, 16, 17. Existem momentos na nossa vida onde nós pensamos que nós estamos sozinhos. Existem momentos, alguém já passou por esse momento? Só eu passei por alguns momentos. Passei em alguns momentos na minha vida que eu olhava e dizia assim, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo, né? Eu falo assim com Deus, tá? No meu secreto. O Senhor está de brincadeira comigo, né, Deus? Onde o Senhor está, Deus? O Senhor não está vendo a injustiça que eu estou sofrendo? Deus diz assim, você não entendeu nada, você está se sentindo injustiçado, agora se coloque no lugar do outro, agora se coloque no lugar do paralítico. E eu pensava que eu era injustiçado, e Deus disse, se coloca no lugar do paralítico. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, Deus me perdoa, porque muitas vezes eu murmurei contra o Senhor, achando que não estava bom, que eu estava sozinho, e Deus está dizendo, se coloca no lugar do paralítico, que está há 38 anos, se coloque no lugar do paralítico. E se fosse você, esse homem, ou essa mulher, há 38 anos esperando o movimento das águas, às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Por isso que muitas vezes nós somos acusativos na nossa fala contra as pessoas ou com as pessoas, porque nós não nos colocamos no lugar das outras pessoas. Jesus está nos convidando, se coloque no lugar do paralítico, se coloque no lugar de alguém que deseja andar e não pode, se coloque no lugar de alguém que perdeu alguém que ama e não tem o que fazer, se coloque no lugar de alguém que perdeu tudo que tinha. O texto não diz que ele tinha família, o texto não diz se foi a família dele que levava ele para ali, para o tanque de Betesda, não fala.
Se coloque no lugar do outro. Precisamos nos colocar muitas vezes no lugar das outras pessoas. Andando sobre as águas, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. João 6,18. A tua vida pode estar agitada. As ondas podem estar muito altas. O surfista gosta de onda alta, mas a gente não gosta de um mar muito violento, muito agitado. Pode estar soprando um vento contrário, como nessa passagem de João. Tudo parece estar contra os discípulos. Tudo parece estar contra os discípulos. Só que quando eles deram conta que Jesus chega, e Jesus vem andando, e Jesus vai ao encontro. Jesus foi ao encontro do paralítico, e agora Jesus vai ao encontro dos discípulos. E agora Jesus está indo ao encontro de cada um de nós que aqui estamos. Ele está indo de encontro a você que está na tua casa nesse momento. Ele está dizendo isso. Quando tudo parece contra os discípulos, Jesus chega no barco. E quando ele chega, o mar se acalma. O mar agitado para de ser agitado. Jesus, ele anda sobre as águas. Sabe por que ele pode andar sobre as águas? Porque ele criou as águas. Sabe por quê? Porque ele pode mover as águas, mas está ali aquele que aquieta as águas, está ali aquele que anda sobre as águas. Eu quero que você entenda, Jesus ele move, Jesus ele aquieta, Jesus ele anda sobre as águas. Não tem limites para o nosso Deus, gente. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode quebrar o teu cativeiro, a tua fortaleza. Mas eu também vejo aqui um esforço humano. João 6,19, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Olha só, eles andavam com Jesus, eles deixaram Jesus, Jesus estava separado dos discípulos, provavelmente Jesus estava orando, porque Jesus gostava de orar. E agora eles veem Jesus vendo, e será que é um fantasma? Eles ficam aterrorizados. O esforço humano para vencer nas dificuldades. Eles estavam remando, lutando, conseguiram apenas 5 ou 6 quilômetros. Olha o esforço humano. Onde é que nós vamos parar apenas com o nosso esforço? Muito esforço e pouco resultado. Mas quando Jesus chega, tudo se acalma, porque ele transforma o agitar do mar em águas paradas, em águas calmas, e ele transforma a água parada em água agitada, pelo mover das águas. Ele move montanhas, ele move águas, ele fez o sol parar, ele criou o sol, ele criou a tua vida e a minha vida. Ele pode fazer qualquer coisa, e é isso que ele vai fazer. Pare com o teu esforço humano. Queremos agradar às vezes Deus com o nosso esforço, com a nossa força, e Deus está dizendo: Marcos, para, por favor, para. Não, Deus, mas é só mais um pouco, eu consigo, eu posso remar mais um pouco. E Deus está dizendo: Marcos, para. Igreja, pare de remar contra o vento, pare de remar contra as águas. Fui eu que mandei as águas se movimentar, e você não vai poder fazer nada, porque é Ele que para as águas, não sou eu que paro as águas. Esforço humano, poder criador. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus é a causa de todas as coisas existir, criou todo o universo, e como nós acabamos de cantar, Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Acabamos de cantar isso. Ele sempre foi, Ele sempre é e Ele sempre será, o dono de todas as coisas, o dono do mar, o dono das montanhas, mas Ele é o dono da tua vida. Ele é o dono da tua vida, porque Ele é o Senhor, porque Ele tem o poder criador. E se nós continuarmos lendo, Ele vai falar sobre as águas ali, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, pairava sobre a face das águas. Ele tem poder sobre as águas, sobre o rio, sobre o lago, sobre a chuva, sobre o tanque. Ele tem poder em todas as áreas, porque Ele sempre foi, sempre é e sempre será Deus na minha vida, Deus da tua vida, porque Ele nos traz vitória sobre o medo. Mas Ele disse: sou eu, não tenham medo.
sou eu. Jesus agora está falando com os discípulos que estão no barco: olha, não tenham medo, sou eu que estou aqui, não sou um fantasma, não precisa ficar com medo, não precisa ficar aterrorizado, sou eu que estou chegando. A fala de Jesus para os discípulos traz o quê? Traz paz ao coração. No momento em que ele fala: sou eu que estou vindo em direção a vocês, eu que estou indo, assim como eu fui lá naquele paralítico, agora eu estou indo ao encontro de vocês. Essa fala de Jesus, ela vai gerar o quê? Paz no coração dos discípulos. A fala de Jesus tem que gerar paz no meu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na vida de vocês. Se aquietem. A tradução literal: eu sou, não temais. Eu sou, não temais. Eu vou tomar um pouquinho da água, que não é a água da vida, mas é a água também que nos ajuda. A garganta pede vitória sobre o medo. Quais são os teus medos? Quais são os teus medos? Igreja, qual é o teu medo? O teu medo é de ficar parado onde você está? O teu medo é ficar paralisado, paralítico, da forma que você já está vivendo? Quais são os teus medos? O teu medo é não conquistar? Sabe qual é? Eu tenho alguns medos, mas sabe qual é o maior medo que eu tenho? É não agradar o coração do meu pai. Esse é o maior medo que eu tenho. Eu tenho outros medos, mas esses medos se tornam tão pequenos diante da verdade. E eu digo para Deus todos os dias: Deus, que eu possa agradar o teu coração, Pai. Esse é o maior medo que eu tenho, de não conseguir agradar o coração do meu pai, daquele que me ama, que me resgatou, que me salvou, que me curou, que me libertou, que me transformou. Só eu sei quem eu era, e Deus e algumas pessoas. A Maria sabe um pouquinho, não sabe tudo, senão ela não casava. Ela é difícil diante do casamento, diz: meu Deus, que maluco é esse? Estou brincando. Ela sabe da minha história, Deus sabe da minha história. Deus, Ele quer nos curar. Deus, Ele não quer te dar uma doença para você ficar paralisado. Deus, Ele é bom, Ele quer te dar vitória sobre o teu medo, medo que te paralisa. Eu sou, não temais. Olha o que a Bíblia diz do eu sou o que sou. Êxodo: eu sou o pão da vida. Jesus está falando dele. Eu sou o que estou indo com vocês, não tenham medo, porque eu sou o que sou, porque eu sou o pão de vocês, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da IBBR, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala isso para Lázaro, mas ele fala isso para a IBBR, ele fala isso para mim: não tenha medo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Messias, eu sou o grande eu sou o Salvador, eu sou aquele que era para vir, já veio, e vocês ainda estão esperando algo, vocês ainda estão esperando o mover das águas. Pare, porque Ele já está prestes a voltar para nos buscar como igreja, como nós cantamos: Maranata, a hora vem, Jesus, vem buscar a tua noiva, vem buscar a tua igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Jesus fala para os discípulos: eu sou. Jesus fala para você: eu sou o que você precisa, eu sou o teu alimento, eu sou a fonte de vida para você, eu sou a ressurreição, eu sou a cura, eu sou aquilo que você precisa. É isso que Ele está falando, quando Ele diz eu sou. Ele é o que você precisa, mas a pergunta é: o que você precisa de Deus? O que você está esperando em Deus? O que você tem clamado a Deus? Eu sou o que você precisa, o que nós precisamos, o que você precisa de Deus. Eu sou o caminho, eu sou o que sou, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o que cura o paralítico, eu sou o que anda sobre as águas, eu sou o que move as montanhas, eu sou o que criou as águas, eu sou. É isso que Ele está me dizendo, que Ele é, vencendo as dificuldades. Então se animaram ao recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiam. Um pouquinho antes eles tinham se esforçado, com o esforço deles, tinham chegado quanto? 5 a 6 quilômetros, todo o esforço deles. Agora quando Jesus entra no barco, não é só que o mar se aquieta, gente, olha só, então se animaram ao recebê-lo a bordo do que? Do barco. Quando Jesus chega no barco, eles se animam em recebê-lo, e logo chegaram ao destino.
Para onde eles queriam? Eles queriam ir para a praia. Então eles chegam a dizer, sem Jesus no barco, pouco progresso e muito esforço humano. Com Jesus no barco, retorna o ânimo e coragem, muda o panorama. Deus, Ele entra na minha vida, quando Ele entra na tua vida, Ele entra na história da igreja, Ele muda o panorama, Ele muda o nosso destino, Ele muda nossas escolhas, Ele muda o nosso coração. Quando Ele entra no barco, quando Ele assume o controle do barco, o controle da nossa vida, o nosso destino muda todo o panorama. Só que não muda somente a minha vida. O Maurício pregou sobre isso uma vez, ele falou sobre, eu acho que deserto, né? Ele falou, não é que muda somente ao meu redor, aqui não, vai mudando, e vai ficando cada vez maior, e a mudança vai impactando, e eu vou vendo cada vez mais longe, porque a mudança vai sendo notória para todas as pessoas que estão ao meu lado. Quando Jesus entra, o panorama é transformado, é mudado, e aí eu venço as dificuldades em Deus. Tem muralhas, tem fortalezas que você mesmo levantou na tua vida. Não foi nem Deus que levantou na tua vida, foi você. Você acreditou numa mentira. Você acreditou numa mentira do diabo, acreditou na mentira de alguma coisa que veio na tua mente, e você aceitou aquilo como uma incapacitação tua. E você disse, essa muralha é grande demais. Nós cantamos aqui também o amor dele que derruba muralhas. Ele derruba muralhas para me encontrar, Ele derruba muralhas para te encontrar, para te buscar, para te resgatar. Pare, olhe realmente para essas dificuldades e dê um basta. Pare de colocar limitação e levantar muralha onde Deus não colocou para você. Pare de limitar, pare de esperar o movimento das águas, porque só um era curado no movimento das águas. Deus, Ele quer curar todos. Todos que chegam perto dEle, todos que buscam Ele, andando com Jesus. Senhor, diz Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Olha só, Pedro é um cara que me impressiona. Se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo, mas porém, sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro sai do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Eu imagino essa cena na minha cabeça. Você imagina, como vocês imaginam? Eu imagino Pedro pulando do barco. Eu não imagino Pedro, me dá uma corda, me amarra aqui, deixa eu ir descendo devagar, qualquer coisa vocês me puxam, porque Pedro pega a espada e arranca a orelha do soldado quando vai prender Jesus. Eu não imagino Pedro pensando num plano B, dizendo assim, amarra uma corda aqui, Igor, na minha cintura, se eu cair, você me puxa, Igor. Cara, quando Jesus falou, venha, eu imagino Pedro dando um pinote dentro daquele barco e pulando no mar e correndo. Eu correria em direção a Jesus para dar um abraço nele, para dizer o quanto eu amo ele. Pedro anda com Jesus. Você consegue andar sobre as águas com Jesus? Existem aqueles que estão deitados esperando o movimento das águas. Existem aqueles que querem andar nas águas com o Senhor Jesus. Quem sou eu? Eu sou um Pedro. A fé o impulsionou a caminhar sobre as águas. A fé de Pedro eu sei, depois você vai dizer, pastor, mas daí depois bateu o vento, eu sei de tudo isso, mas a minha pergunta para mim e para você é, nós teremos coragem de sair do barco? Porque você pode dizer, pastor, mas bateu o vento, ele deu uma tremidinha, o coração vacilou e ele afundou, começou a afundar e gritou, é verdade, mas a minha pergunta é, você teria coragem de descer do barco? Eu teria coragem de descer do barco? Então antes da gente olhar para o Pedro e dizer, ele afundou, diga, ele caminhou. Em vez de olhar para ele e dizer que ele afundou, eu prefiro olhar para ele e dizer que ele é um homem de fé que me inspira, porque ele andou sobre as águas. Porque se a Bíblia diz, eu acredito na capa da Bíblia, na contracapa da Bíblia. Eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Eu sei que os teólogos ficam loucos com isso, mas eu acredito. A fé o impulsionou a caminhar sobre as águas. Para mim isso que importa, ele caminhou sobre as águas. Será que nós temos coragem de caminhar sobre as águas com o Senhor Jesus Cristo? Jesus disse, venha. Jesus disse para o paralítico, levante-se. Jesus disse para você, levante-se. Para alguns Jesus está dizendo, venha. Para outros Jesus está dizendo, levante-se. O que você vai fazer? Qual vai ser a tua resposta? Você vai se levantar? Você vai vir ao encontro de Jesus?
O que você vai fazer? Andando com Jesus, saciando a sede, não bastando Ele ser o Criador das águas, não bastando Ele mover as águas, não bastando Ele aquietar as águas, não bastando Ele caminhar sobre as águas, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede. Aqui Ele está falando com a mulher samaritana, outra vez, eu bebi dessa água e tive sede outra vez, já estou com sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meu Deus do céu, a sede espiritual é saciada em Jesus. Você tem sede? Você tem sede da presença de Deus? Ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Ele é a água que sacia a minha sede. Ele pode fazer qualquer coisa. Nós às vezes não acreditamos, essa é a verdade, mas Jesus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é a água da vida. No último e mais importante dia da festa, olha a festa voltando aí, agora já é outro texto, né, de João, mais para frente. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, era a festa dos tabernáculos aqui. Jesus, Ele é a fonte de água viva, a jorrar, inesgotável. Você sabe algo que nunca vai acabar? É Jesus, sendo fonte de água inesgotável, água viva. Jesus, Ele é uma fonte que jorra no meio da igreja. Ele sopra, Ele se derrama no meio da igreja. Eu imagino, quando eu leio esse texto, meu irmão, eu dou umas viajadas, tá? Que eu fecho os meus olhos, eu imagino assim uma cascata, uma cachoeira de Deus sendo derramada sobre a IBBR, e esse negócio vem descendo a água, os rios de água viva vão fluindo aqui, e isso vem derramado aqui sobre esse altar, e vai se espalhando por essa igreja, e vai tocando nas nossas vidas, e conforme Ele vai tocando, Ele vai nos curando, e conforme Ele vai nos curando, isso vai gerando no nosso coração fé, e conforme a fé vai entrando no meu coração, eu quero levar isso para fora, e esse rio já não pode mais ficar, porque ele não pode ser contido aqui dentro da IBBR, porque ele tem que se expandir, e ele vai se expandir não apenas por essa cidade, mas ele quer chegar na minha casa, ele quer chegar na tua casa, ele quer chegar na tua vida, ele quer chegar na tua família, porque o rio de água viva está neste lugar, e Ele está jorrando a água viva dEle, para te curar, por causa de você, por causa de mim. Pare de ter sede, beba da água viva. Pare de ter sede, vá na fonte. Para que pegar água de balde? Para que pegar água contaminada? Vá na fonte de água viva, que jorra do trono de Deus, que Ele dá para nós, para quem busca Ele. Água viva está sendo derramada. E por fim, o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida, beba de graça da água da vida. Ele está se colocando à disposição, Ele se coloca como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele se coloca como água da vida, porque Ele é a água da vida, e Ele diz: quem tem sede, venha e beba, venha à fonte beber. A água pura, a água cristalina, a água que cura, a água que transforma. O paralítico experimentou a água da vida. O convite é para todos venham e bebam da água eterna. Você quer beber dessa água eterna? Você quer beber dessa fonte? Porque Ele é a fonte de água. Por isso Ele pode parar as águas, por isso Ele pode mover as águas, por isso Ele pode andar sobre as águas, porque Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte, por isso Ele pode fazer o que Ele quiser, e o convite dEle para nós, para mim e para você, é para nós virmos e beber. O paralítico se encontrou com Jesus, que tem poder para mover as águas. O que você quer que Jesus mova na tua vida nessa noite? O que você quer que Jesus mova na tua vida? Ele tem poder para aquietar as águas. Talvez você vai dizer agora e está pensando assim: pastor, eu não quero que Jesus mova nada, eu quero que Ele aquiete, porque dentro de mim está um temporal. Ele tem poder para aquietar as águas dentro do teu coração, o mar revolto que está te enrolando, está te engolindo. Ele tem poder para parar. Ele tem todo o poder para andar sobre as águas.
E Ele pode estar te perguntando, quem vai andar comigo sobre as águas? Jesus está te perguntando, quem vai andar comigo sobre as águas? Ele mesmo é a água eterna, Ele é a água viva, a água eterna. Hoje você pode ter um encontro com Jesus. Eu quero convidar, dá para cantar, Bruna? Então traz esse ministério lindo de louvor, vamos cantar. Eu quero convidar você, igreja, se coloque de pé. A água viva está nesse lugar. A água do Senhor que purifica o ambiente está neste lugar. Ele está jorrando a fonte de água viva. Diga para Ele qual é a tua dor agora, comece a dizer. Se o teu problema é que mova as águas, diga para Ele, Senhor, eu preciso do mover das águas na minha vida. Mas se você precisa que as águas se aquietem, diga para Deus, Deus, eu quero que as águas se aquietem agora na minha vida. Ou diga para Ele, não Deus, eu quero andar com o Senhor sobre as águas. Eu quero ter fé como Pedro teve, de andar com o Senhor. Diga para Ele, não Deus, eu quero ir beber agora da fonte. Eu quero beber a água da vida. Eu quero beber essa água que é pura, cristalina, que transforma o meu interior, que jorra e transforma e vem das minhas entranhas e muda o meu coração, e muda a minha mente, e muda o meu caráter, e muda o meu destino. O que você quer que a água da vida faça em você nessa noite?